Olá, boa noite. Vamos aguardando um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando, inclusive aguardando a nossa convidada de hoje, que acabou de entrar, a Milena. Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu me chamo Ana Karina Fragoso, eu faço parte da equipe do Insere. E hoje, como nas últimas quartas-feiras tem sido, estamos com mais uma live. Dessa vez, estaremos ouvindo, na verdade, a terapeuta ocupacional Milena Bastos, que vai estar trazendo para a gente o tema As atividades na clínica da terapia ocupacional nas situações cotidianas atuais. Eu vou convidar a Milena para fazer parte da sala, tá certo? E ela vai poder se apresentar e apresentar o tema, se apresentar e falar sobre o que ela vem dizendo para a gente hoje. Vamos aguardar a Milena. Olá, Milena, boa noite. Oi, boa noite. Antes da gente começar, eu só queria perguntar às pessoas que já estão na sala se vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem. Vocês podem Tá nos dar esse cortando, retorno, por favor? tá cortando um pouquinho. Para você, está cortando? É, Deixa eu dar uma não, olhada aqui. fala de Deixa eu dar novo. uma olhada. Vocês estão todos Deixa eu me dar uma ouvindo? olhada aqui. Eu gostaria de saber se todos estão nos ouvindo e nos vendo, né? Assim, bem. Luciana respondeu que sim. Teu áudio para mim, Karine, Algumas tá chegando pessoas. cortado. Tá saindo Não sei se cortado o meu áudio para você? é, Não, o seu não. O seu não está saindo cortado para mim. é mais ou menos o que tava De daí para manhã? tarde. É, Uhum. mais ou menos. Você tá me Como é que escutando tá? bem? Eu tô te escutando muito bem, tô te vendo muito bem. Pois é, Como tá é que tá, travando como é que aqui. tá a tua internet? Oi? A sua internet? A minha Que também pode tá ser a ok. qualidade da internet, tá ok? Então, Você quer tentar começar de novo, entrar de novo? eu saio, então? Na verdade, a gente teria que reiniciar tudo. Ó, as pessoas estão dizendo que tá ótimo. Queres que eu Tu tá saia? Sai, que eu te convido novamente. Tá. Bem, gente, a Milena não está conseguindo ouvir a gente direito, então eu vou convidá-la novamente, tá certo? Para ver se a gente consegue resolver esse problema técnico. Por mais que a gente tenha tentado testado antes, mas enfim. Coisas da tecnologia, né? Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Já estou vendo algumas pessoas conhecidas. E agora, Milena? Ah, agora tá. Melhorou? Então, Melhorou ótimo. Que 100%. bom. Que bom. Que Estava bom, é dizendo, assim. Milena, enquanto eu estava tentando lhe convidar novamente, que já estou vendo pessoas conhecidas, Elciana, É Cristina, não é? isso. Então, Que bom, gente, colega. antes de Milena se Trocado. apresentar, isso, antes de Milena se apresentar, a gente vai explicar um pouquinho como é que a gente vai conduzir a live, tá certo? Como eu falei antes, Milena, terapeuta ocupacional, vai estar trazendo para a gente hoje o tema as atividades na clínica da terapia ocupacional, nas situações cotidianas atuais. E aí a gente conversando, né,
preparando essa live, a gente viu que talvez fosse importante que a gente fizesse uma conversa. Então, a partir do momento que Milena fosse colocando, quem tiver perguntas ou tiver algum tipo de pontuação, pode ir fazendo aqui que a gente vai é, tentando fazer esse alinhavo, né? Das ideias de Milena com o que as pessoas estão trazendo como questões, ok? Eu vou abrir Tá para bom, você, Milena, para que você possa falar um pouco mais sobre a sua experiência e quem você é, né? tá joia. Boa noite, primeiramente, né, as colegas presentes, obrigada por estarem aqui, né? E agradecer o Insere, né? O Insere para mim é um espaço de clínica que eu admiro muito, né? Há bastante tempo eu conheço o trabalho do Insere, trabalho bastante ético, eu me senti honrada, né, pelo convite, né? E eu vejo o quanto esse convite, né, ele se tornou uma atividade para mim importante, né? Já pensando nessa questão do tema, né, dessa Aham, live, foi uma atividade que me levou e me presenteou com muitos outros fazeres, né? E me deu uma uhum, tranquilidade, uma leveza de fazer muito gostosa, né? Que eu acho que é assim que tem que ser, né? Aceitar sim. esses convites que nos deixam felizes, né? Então, Uhum, eu sou terapeuta ocupacional, já tenho uma longa jornada, né, de formação. Eu fui de uma época, né, que eu acho importante pontuar isso, onde se seguia muito o modelo médico da terapia ocupacional, muito das atividades, né? E eu tentei fazer um percurso diferente quando eu me formei, né? E aí eu fui para São Paulo, morei lá 4 anos. Eu fiz especialização em saúde mental no Hospital Federal, na Universidade Federal de São Paulo, e lá eu iniciei a minha formação no CETO, que é um centro de estudo de terapia ocupacional, né? Que é um espaço que ele forma terapeutas ocupacionais, né? Então, eu iniciei minha formação lá. Então, assim, eu acho importante colocar isso na minha apresentação, porque uhum, eu vou situar um pouco do que eu vou estar falando hoje, né? E dialogando com vocês sobre essa minha formação, né? Que vem a partir uhum, mesmo da minha formação do CETO, né? Então, eu trabalhei um bom tempo em São Paulo, morei 4 anos lá, fiz muitas parcerias dentro da saúde mental e retornei em seguida para Fortaleza e fiz outra trajetória também. Entrei na universidade, fiz o mestrado, mas sempre tive uma predileção pela clínica da saúde mental. Sempre, né? Foi algo uhum, que me pertence há bastante tempo, né? E aí, junto com outras colegas, terapeutas ocupacionais, inclusive algumas que estão aqui assistindo, nós trouxemos alguns professores do CETO aqui para Fortaleza, entre elas a Jo Benetton, né, que é a fundadora, a terapeuta ocupacional, que é a fundadora do método, né, e aí fizemos a formação aqui, né, em Fortaleza, né. E assim, outro fato que eu acho importante pontuar também na minha história, né, é que enlaçada por essa teoria do método, né, na terapia ocupacional dinâmica, é que eu pensei também nessa construção do título dessa live, né? A uhum, gente tem muito visto lives da terapia ocupacional muito voltada para a integração sensorial, que eu acho super válido, né? Fiz formação também, fiz minha capacitação em integração sensorial, mas eu queria hoje, assim, que a gente discutisse um outro caminho, outra possibilidade dos atendimentos em terapia ocupacional, né? E a gente poder pensar nesse cotidiano hoje que nós estamos vivendo, né? A partir desse grande cenário, né, do Covid, né? uhum, E aí, nesse entendimento do cotidiano, eu trago, assim, alguns dos elementos que são trabalhados dentro do método da terapia ocupacional, né? Que é a noção de construção de cotidianos, né? E uhum, aí a gente se utiliza muito de alguns conceitos da antropologia, das ciências sociais, mas tem um escritor, né? Um escritor e um jornalista que a gente transitou muito por ele
durante a formação do método terapia ocupacional dinâmica, né, que é o Gilberto Kujovski, né, que ele dá a noção de um cotidiano que é fluido, né, que é criativo, que é o dia a dia, né, como é que a gente vive esse nosso dia a dia, né, e ele traz que esse dia a dia, esse cotidiano, é um plano de vida em comum. Então, todos nós temos um cotidiano em comum, né, que nos movimenta, né, onde nós podemos fazer as nossas coisas, as nossas atividades no dia a dia, mas Uhum. com uma visão de um cotidiano aberto, em constante interação com a comunidade, né? Então, essa noção do cotidiano, nesse momento que a gente está vivendo, ele tem um forte sentido, né? E se a gente for pensar hoje nas pessoas que são atendidas na terapia ocupacional, né? Crianças que são atendidas na terapia ocupacional, os idosos, todos os sujeitos que fazem terapia ocupacional, né? Como é que eles estão vivendo as suas atividades cotidianas, né? Como é que Uhum. eles estão conseguindo manter a sua saúde mental, como é que eles estão conseguindo estar em casa nesse momento, né? E aí, dentro do método da terapia ocupacional dinâmica, existem elementos que sustentam, né, a minha prática clínica embasada por esse método, né? Que são os três elementos que dentro do método são a relação A3, que é o terapeuta Uhum. ocupacional, as atividades que a gente faz, né? E o sujeito que a gente atende em terapia ocupacional, né? E as atividades, elas representam o elemento central dessa relação. Existe uma dinâmica Uhum. entre esses três termos, né? E aí eu pego aqui um raciocínio de duas autoras, né? Uma é a Jo Benetton, que é a criadora do método, e junto com a Sônia Ferrara, elas fizeram um artigo muito interessante na revista do CETO, são hábitos e rotinas na terapia ocupacional, né? E ela fala o seguinte, que a gente tem que proporcionar às pessoas que a gente atende um campo de fazer Uhum. com coerência própria para o sujeito, né? Um campo de fazer com coerência própria para o sujeito. Então, o que é que isso se entende, né? Que quando a gente vai pensar em construir cotidianos nessa pandemia, né, nós temos que pensar em atividades que proporcionam a essa população que a gente atende em terapia ocupacional, que tenha um sentido para ela, que ela seja pensada favorecendo o bem-estar dessas pessoas. E aí, por isso que eu coloquei no título da live, situações cotidianas. Porque as pessoas hoje que são atendidas em terapia ocupacional, elas vivem diferentes situações cotidianas. E nós Uhum. temos que considerar isso quando, quando estamos agora a realizar os nossos teleatendimentos, né? Que é algo que está acontecendo, né? Existem vários colegas, né, que estão fazendo seus teleatendimentos, e é importante a gente ter essa compreensão de que essas atividades, esse encontro que a gente está tendo com esses pacientes, muda, é uma outra configuração, existe uma tela que nos separa, né? Então, eu não consigo, enquanto terapeuta ocupacional, por essa separação virtual, eu não consigo estar junto a ele fazendo atividades, né? Porque dentro dessa dinâmica desses três termos, né, do método terapia ocupacional dinâmica, existe um Uhum. movimento dialético e sempre em construção desses três termos. E hoje, pelo isolamento, eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu não posso estar fazendo atividade junto, no sentido de pegar o material, né, no sentido de deixar ele fazer e eu estou lá junto, mas eu posso fazer de uma outra forma, né? Mesmo eu não estando no meu corpo presencial, eu tenho observado que os teleatendimentos estão sendo muito ricos, tem assim, experiências né, que eu não pensava que fosse possível de ser feita, né? Mas quando eu penso, né, assim,
fui pensando nessa construção dos teleatendimentos, né? E aí, como é que seriam as atividades, né? Uhum. Vamos pensar as atividades, né? Nessa configuração. Aí tem um diferencial, porque dentro do método, quando a gente atende, porque essas crianças dos teleatendimentos, eu acredito que são crianças, por exemplo, eu particularmente são crianças que eu já atendo, não são crianças novas, né? Então já existia uma relação estabelecida lá no meu local de trabalho, que eu até não botei na apresentação, mas eu trabalho em São Gonçalo do Amarante também, os teleatendimentos que eu estou realizando lá. Existia já um conhecimento meu sobre esse sujeito. Esse sujeito que eu atendo, eu já tenho noção desse cotidiano dele, o que ele gosta de fazer, como é que ele consegue fazer as suas atividades, quais são as suas dificuldades. Então, a partir desse raciocínio clínico construído, né, a partir de um termo que a gente trabalha dentro do método, que é o diagnóstico situacional, como é que aquela criança se situa no seu ambiente, que é totalmente diferente do diagnóstico médico. Então, a partir de toda essa Uhum. construção que eu já tenho, me é possível retomar esses teleatendimentos. Inclusive, pensar em indicar atividades para essas pessoas fazerem no seu ambiente domiciliar. Que o indicar atividades, para nós, né, é diferente de eu propor atividade. Quando eu indico a atividade, ela vem construída dentro de um raciocínio, dentro dessa relação triádica, né, que é presente, né, e que é o alicerce, né, da clínica para quem tem a formação dentro do método terapia ocupacional dinâmico. Milena, eu acho que eu teria uma Acabei falando questão. demais, né? Não, não, não. Enfim, você foi falando em coisas que para mim são muito comuns, porque nós temos uma formação de base, né? Uhum. Comum. Então, mas ficou me ocorrendo assim, para as pessoas que estão conosco agora e que não são terapeutas ocupacionais, tá certo? E se há algum estranhamento quando você fala nessa indicação de atividades, né? Assim, o que Uhum. seriam essas atividades? O que é que a Uhum. gente, enquanto na clínica da terapia ocupacional, quando você fala dessa relação triádica e que para que haja relação triádica é necessário o terapeuta, o sujeito, né? E a atividade, assim, que atividade é isso? Que é essa atividade que eu faço corriqueiramente, por exemplo, né? Assim, é algo que é o que eu faço na minha casa, é o que eu faço do meu trabalho, entende? Assim, qual é a Uhum. diferença do senso comum da atividade do senso comum para a atividade da terapia ocupacional? Eu acho que talvez Uhum. seja importante situar para quem não é terapeuta ocupacional, entende? Tá ótimo. Assim, primeiro, achei super pertinente a sua pergunta, Karine. Agora, assim, nós, terapeuta ocupacional, a gente trabalha com atividades do banal, do comum, do Uhum, dia a dia, uhum, né? Então, nós trabalhamos com atividades que o sujeito que vai para a terapia ocupacional ele deseja fazer. Então, a gente parte do pressuposto, o que você gosta de fazer? A Jo, ela tem um artigo dela que ela lança de umas perguntas muito interessantes, assim, o paciente, ele gosta de fazer algo e pode fazer algo, a gente está lá e o ajuda, né? O paciente não consegue fazer nada, a gente oferece a possibilidade dele querer gostar de fazer algo. E se o paciente não faz nada, a gente ensina, no sentido de uhum, não ensinar como ensinar dos colegas pedagogos, né? Mas um ensinar que tem uma extensão que é para a saúde e para estar na comunidade. Então, quando eu falo assim da indicação de atividades, é a partir da singularidade do sujeito. Então, eu uhum, indico a atividade a partir do que eu já conheço dele, a partir da história que ele me conta, e não precisa ser um contar a história pelo falar, pela fala, mas a partir do que ele me conta, pelo modo dele fazer.
Como é que com essa pessoa que faz terapia ocupacional, que está lá fazendo terapia ocupacional comigo, como é que ele faz essa atividade? Qual o modo dele fazer? Como ele se relaciona? Ele tá parado, cristalizou naquela atividade? Então, se ao longo do caminho dos atendimentos eu percebo, né, que aquele paciente parou, ele não sai daquela atividade, ele não consegue partir para o novo. Porque quando a gente pensa na saúde mental, né, de um sujeito, a gente está sempre levando esse sujeito a fazer coisas novas, a desenvolver suas habilidades, né, a sua autoestima. Então, quando eu percebo, mas eu percebo através de um olhar atento do terapeuta ocupacional, eu percebo através de uma ética do cuidado. Então, quando eu percebo tudo isso, né, eu começo a indicar atividades. Mas é uma indicação que não é de uma caixinha, né, que eu puxo aquela atividade. Ah, ela é indicada ou é contraindicada? Não, isso é um raciocínio médico. Não é o nosso raciocínio. Né? E a gente, quando indica ou propõe, né, indica no sentido mesmo esse raciocínio clínico, independe do diagnóstico das pessoas que a gente atende. Né? Então, na lógica do método, nós não trabalhamos com os diagnósticos para indicar atividades. Podemos até considerar, e consideramos o diagnóstico, mas nós não precisamos dele, né, para pensar nessa construção desse cotidiano e para pensar nas atividades que ele está realizando. Né? Não sei se ficou, né, se ficou claro para quem não é, né, Acho não que é as pessoas teórico, poderiam, né, mas as pessoas podem. ir né, sinalizando, né, se ficou claro. Eu acredito que sim. Né? Assim, um elemento assim, que é importante a gente pensar, pensando no cenário atual, né? A gente está trabalhando as atividades, né, nesse cenário atual, nesse cotidiano, né, que cada um vive do seu modo, né, a partir de atividades que lhe causam bem-estar, né. Então, o Covid, ele interrompeu para muitas das pessoas que a gente atende, um pouco do seu estar fora, né? Então, o Jobs, que ele fala disso, erosão do cotidiano. Então, houve assim, uma erosão, esse cotidiano se rompeu, né? Muitas crianças, as crianças que eu atendo em São Gonçalo do Amarante, né? Que é um trabalho que eu faço lá com crianças, né? Que vêm das escolas. Muitas dessas crianças, a maioria delas, essa atividade de sair, para elas de extrema necessidade, foi interrompida. Né? Então, nos teleatendimentos, a mãe estão colocando muito isso, o quanto está sendo difícil, né, manter essas crianças em casa, e temos que considerar que muitas dessas crianças, né, que eu atendo em São Gonçalo, é de serviço público. Então, é uma outra realidade. Né? Eu estou falando de um teleatendimento em um outro contexto social, um outro contexto econômico, né? Casas pequenas, né? Com 1 ou 2 cômodos que as crianças têm que estar ali, né? Então, essa erosão desse cotidiano tem trazido grandes prejuízos no bem-estar e na saúde mental. Então, eu vejo que nós, terapeutas ocupacionais, temos a ética mesmo de atender essas pessoas. E aí temos que encontrar formas de fazer esse atendimento. Né? Sim. De aprender a usar a tecnologia, né? De ver o que é possível fazer, de que modo. Né? Nós não podemos estar lá presente, né? Mas quem é que pode nos ajudar, né, com essas atividades? Aí a gente pensa nas relações de parentalidade nesse momento. É a mãe que pode mais estar presente no atendimento, é a cuidadora pensando no idoso, é o pai. Porque não dá, a minha realidade nos teleatendimentos, aí eu falo né, assim, da minha realidade. Não dá para a criança ficar só. E os idosos que eu atendo aqui em Fortaleza também não foi possível fazer, porque não tem cuidador. Então, a família não se dispôs a estar junto pela logística da casa, né? Então, ou seja, né, Milena, parece que precisa se criar uma rede. Não que antes não precisasse, mas parece que é uma outra. Fiquei pensando, porque você foi falando, né, assim, como é que para mim vem a metáfora, a questão da pandemia vem a metáfora do tsunami, né? O tsunami, quando ele vem, ele leva e arrasta tudo o que tem pela frente. Eu penso
que a pandemia tem esse mesmo... ocasionou isso na vida de todos nós, né? Nós, terapeutas, enfim, as pessoas que estão na clínica com seus pacientes e os pacientes, né? E aí você ia falando dos idosos e das crianças, e eu acho que são duas idades que, de fato, não que esse entre e meio não esteja sofrendo com isso, está, né? Estamos, na verdade. Mas eu fiquei pensando assim, por exemplo, os idosos, eles foram os primeiros a serem acometidos e serão os últimos a saírem nessa situação, né? Assim, então, como é que fica essa questão cotidiana mesmo, né? Do que você traz? Quais são essas situações cotidianas que diz, desde a relação com um parente que não se tinha tanto, né? Às vezes da ausência dos cuidadores, porque não podem, precisam também estar isolados em suas casas, né? Assim, e como fazer esse deslocamento, essa reconstrução, entende? Quais são as possibilidades enquanto terapeuta ocupacional para esse público, por exemplo, assim como as crianças, né? Que às vezes tem poucos recursos para falar do que está acontecendo, né? Enfim, foram coisas que foram me ocorrendo a partir do que você ia falando, sabe? Karina, eu vejo assim que nesse momento, nos atendimentos de terapia ocupacional, obviamente, a pensar em cada caso, né, sempre na lógica dessa singularidade, né, dessas pessoas que a gente atende, pode ser, né, que o momento de ensinar atividades, né, o momento de indicar atividades, temos que ter muito cuidado, considerando que a dinâmica dessa família, considerando que quem está lá não é terapeuta ocupacional, não é, Sim. né? Pode estar na função de estar junto, né? Porque não dá para algumas situações, em alguns pacientes atendidos, que a pessoa fique só nos atendimentos. Diferente nos atendimentos antes pandemia, a pessoa entrava no consultório, era tudo muito arrumadinho, era tudo muito encaixado, né? Hoje as coisas não são assim, né? Então, nos teleatendimentos que eu estou realizando, né, com as crianças de São Gonçalo, eu antes de iniciar, eu fui resgatando, né, da minha memória, porque João Benetton disse que a gente tem que ter memórias dos atendimentos, memórias afetivas, fazer o registro de tudo aquilo que a gente faz, né? De tudo aquilo que a criança faz, né? Essa relação que é estabelecida entre eu, essa criança, esse idoso e as atividades. Só que eu não tenho o meu caderninho aqui. Meu caderninho está em São Gonçalo, onde eu faço os meus registros, né? Mas eu fiquei ligada pelo afeto, né? Pelas memórias. Eu consegui lembrar, né, dos atendimentos que eu fazia com essas crianças, né, e a partir daí fazer um diálogo com os pais, né, com os cuidadores, sobre o que poderíamos fazer a partir daquilo que já era feito, né, o que é que poderia ser pensado. Só que existe uma diferença imensa, a minha ausência, o cenário, né, então não dá. É muito difícil, muito delicado nós pensarmos em atividades que sejam totalmente novas para aquelas crianças, né? Ou então para os idosos. Fica muito difícil pensar nisso nesse momento, né? Mas eu vejo que o que mais que é importante, que a Jo Benetton e a Sônia Ferrari, elas falam muito isso, que a gente tem que construir cotidianos, né, que facilitam o bem-estar dessas pessoas. Então, eu acho que nesse momento é o foco nosso dos atendimentos, a gente construir cotidianos, construir que causam, que favoreça o bem-estar dessas pessoas, né? Então, assim, as crianças estão comendo, vamos deixar fazer as atividades do jeito que dá prazer, seja a alimentação, seja o vestuário, se está tudo muito diferente, mas vamos com calma, né? É o que ela está conseguindo fazer nesse momento, é o modo como ela consegue se organizar nesse momento, né? Fiz um teleatendimento semana passada, que foi super interessante. Era eu tentando conversar com a criança e a mãe dizia assim, Milene, ele está lá no terreiro. O termo terreiro. Ah, pois eu quero ver ele no terreiro. Eu quero ver o que é que ele está fazendo no terreiro, né? Como ele está fazendo isso no terreiro. E foi assim que aconteceu.
E Uhum. foi de extrema riqueza, né? Porque muitas coisas, muitos elementos vividos nesses cotidianos, as mães me relatavam lá no NAED, na sala. E hoje eu estou vendo. E isso que eu estou vendo vai fazer parte do retorno dessas crianças, né? E é algo que o método chama, né, o terapia ocupação dinâmica, do diagnóstico situacional. Como é que as crianças estão nesse momento? Em que situação elas estão conseguindo fazer, regir a sua vida, fazer as suas coisas, né? Então a Uhum. criança ficou lá no terreiro, brincando no terreiro, né? E eu observando. Aí eu utilizava de alguns brinquedos sonoros para chamar a atenção da criança. Então, assim, você vai criando um leque, né, de atividades, né, que tem a ver com essa criança que você já atendia, que você já conhece, no caso o idoso que você já conhece, e aí você vai montando atividades, montando brincadeiras e chamando a criança, né? E isso tem funcionado, né? Uhum. Mas assim, a partir de uma construção que já existia, né? A partir de um raciocínio, né? A partir do que eu já sei que ele gosta, já conheço um modo como ele faz, então eu tenho colocado muito isso para as mães. Não é o momento de ensinar. Tinha uma mãe que disse assim para mim, Milena, eu queria ensinar ele agora a usar o vaso sanitário, que é uma questão sensorial dessa criança muito intensa. E eu disse para a mãe, não é o momento de fazer isso. Olhe quantas coisas, quantas atividades o seu filho está fazendo que estão dando alegria para ele. Porque ela me relatou um monte de Uhum. atividades, né? Então é interessante também colocar isso para a família. Não é o momento agora, né, da gente pensar em fazer, do ponto de vista de atividades que requer o procedimento terapêutico, porque são coisas diferentes, né? Quando a mãe diz para mim que vai ensinar o filho a sentar no vaso sanitário, não é assim. O filho não senta no vaso sanitário por várias questões, né? Que a mãe até Uhum. sabe, Inclusive mas ela acha relacionais, né? exatamente de problemas sensoriais, um monte de coisa, né? Uhum. Então é por aí. Tem uma pergunta para você que foi feita pela Vanusa, que ela pergunta assim: há diferença entre a construção do projeto terapêutico de crianças para o projeto terapêutico de adultos? E quais seriam essas diferenças? É, é a Idosos, na Vanusa. verdade, não é nem adultos, crianças e idosos, desculpa. Tem sim. Se for a Vanusa que eu estou pensando, é a Vanusa assistente social, minha amiga do peito, eu não sei se é TO, mas vamos lá. Não, Tem sim, né? não vou saber lhe dizer. Tem sim. Assim, toda, todos os atendimentos em terapia ocupacional, né? Parte dentro do método, né? Que é aqui que eu me coloco nesse lugar, ele parte dentro desses três termos. Eu, terapeuta, o paciente, as atividades. Então, quando o paciente chega na terapia ocupacional, ele já vem com premissa que é usada por nós de fazer atividades. Então, ele está lá para fazer atividades. Então, aquilo que eu falei anteriormente, se ele não sabe, a gente ensina, se ele não tem interesse, a gente oferece, né? O nosso foco é o fazer atividades. Fazer atividades que deem o prazer, o bem-estar e o leve a ter uma construção no cotidiano e que o leve a uma inclusão das suas atividades diárias. A escola, né, a faculdade, o namoro, enfim. Então, existem diferenças do ponto de vista de sujeitos. A criança, necessidade de uma criança, necessidade de um idoso. Geralmente, os idosos, ou né, pensando no idoso, ele já vem com algumas dificuldades mesmo de demências, né, cognitivas. E aí, a construção dessas atividades com o projeto terapêutico, ela caminha dentro de um outro percurso. Quando a gente atende Uhum, criança, ela já vem com uma demanda diferente também. Né? E é importante a gente colocar assim, que muitas vezes essas pessoas que nos chegam, elas são trazidas a partir de uma fala que é da família, ou então a fala que é de um médico. Né? Então, assim, é muito comum a gente receber, até mesmo no NAED, que é um espaço de educação, eu estou recebendo agora crianças para lá que o médico já diz, terapia ocupacional que tem que fazer aba, ou então terapia ocupacional que tem que fazer integração sensorial. Ou então o idoso tem que fazer reabilitação cognitiva. Isso é um grande
né? É um grande nó para a gente da clínica da terapia ocupacional. Então, respondendo a pergunta, assim, não é pelo diagnóstico, a gente considera, mas não é pelo diagnóstico unicamente que a gente vai pensar nas atividades. A gente tem que considerar o sujeito, a sua história, o que é que ele gosta, o que é que ele fazia, que deixou de fazer. Então, vamos começar por aquilo que faz parte da rotina dele. E a gente começa as atividades a partir daí. Então, se eu pego, Uhum. que eu recebo um idoso, por exemplo, tem um idoso que eu atendo, que ele é um doutor, doutor da universidade, né? E uma das atividades que eu tenho feito com ele, ele estudava francês, né? Eu estou usando francês, que mas eu não sei francês, né? Mas eu pego o celular e estou trabalhando expressões do francês com ele. Ele adora matemática, então a gente constrói atividades com matemática. Ele adora o Corinthians. Eu decorei o hino do Corinthians de cima para baixo e baixo para cima. Né? Então, a partir dessa atividade, outras vão sendo construídas. Mas não é trazida de fora. É sempre pensado, né, naquela pessoa, nas suas possibilidades, nas suas histórias de vida. Eu não Precisa sei se eu fazer sentido para o respondi, né? sujeito, né, Milena? Eu não Acho sei se que eu sim. respondi. Uhum. Acho que sim, ela sinalizou e eu acho que é a pessoa que você estava pensando mesmo, a Vanusa, assistente social. Bem, isso que você traz me faz pensar isso, assim, precisa fazer sentido para o sujeito, né? É, não faz sentido ser algo só do terapeuta ocupacional, né? Assim, precisa fazer sentido, inclusive, nessa relação, porque eu fico pensando também que existem atividades que surgem a partir da relação com o terapeuta ocupacional, né? Exato, Não é? exatamente. Às vezes existem atividades que não poderiam ser feitas fora daquela relação, né? Exato. Que são Porque tem construídas que a ter a partir desse relação, encontro. né, Karen? Tem Uhum, que ter, né? Porque sim. senão não é terapia ocupacional. Não é. Porque as Uhum, atividades, ela é inerente às clínicas, à própria sim, psicologia, à sim, sim. pedagogia, né? Mas existe aí uma relação, né, que ela é indissociável. Eu tenho que estar lá, né, presente, né? Aonde o sujeito quer que eu esteja, eu estou. Né? Então, o Uhum, nosso espaço de atendimento na terapia ocupacional, ele é amplo. A Jo fala que é um set aberto, para receber a todos que quer chegar e deixar partir também. Então, nos meus atendimentos lá no NAED, entra a professora, entra a mãe, entra quem desejar estar lá e que for autorizado pelaquela criança que eu atendo. Né? Então, é um espaço que é aberto. Então, e lá é um espaço de possibilidades mil. uhum, Né? Então, esse é um grande diferencial da clínica da terapia ocupacional, amparada por esse método, né, da terapia ocupacional dinâmica. Né? E assim, só para informar, né, a partir, eu até anotei aqui para não fugir, a partir de agosto, se eu não me engano, se tiver alguém pode me consertar, mas acho que é a partir de agosto, exatamente, o CETO, que é o Centro de Especialidades em Terapia Ocupacional, que a escola é um centro que forma as pessoas, terapeutas ocupacionais, no uhum. método, vai abrir o primeiro curso online. Então, as De terapeutas formação, não é ocupacionais isso? que estão aqui, exatamente, né? Porque é um curso que nos titula como especialistas no método. É aberto só para terapeutas Uhum, ocupacionais, né? Que foi criado por volta de 1985 por Jo Benetton, né? uhum, Que é uma autora da TO estudiosa, reside em São Paulo. Então, quem tiver interesse em dialogar com a autora, né, dialogar com os grandes mestres, né, da terapia ocupacional, estudiosos no método, eu convido a conhecer. E também tem as revistas do CETO e tem o Instagram, que é instagramceto.to.são Paulo, né? Quem tiver interesse, tá? Fica o convite aí. Milena, retomando um pouco o que você estava falando também, né? E aí você vai falando de novo das atividades. Eu tô trazendo muito a questão das atividades, até mesmo, pessoal, porque assim, compartilhar uma coisa com vocês. Quando a gente fez o convite para a Milena, e que a Milena pensou no primeiro título, a pessoa que é responsável no Insere pela coordenação de ensino, que é a Luana Timbó, ela me fez logo uma questão que para mim passou desapercebido, porque era comum aquilo que a Milena estava falando, né?
Mas ela me fez Uhum. assim, Karina, olha, da forma como está aqui, para quem é leigo não vai entender de que atividades são essas que ela está falando, né, de que cotidiano é esse. Então, assim, não tem como tentar fazer alguma não é nem enxugada, mas dar um enfoque maior para que fique claro do que se está falando, né? De que é uma atividade que é da terapia ocupacional, a gente foi tentando fazer isso. E aí, quando você ia falando também das atividades, eu fiquei pensando assim, como é que eu ouvi de novo falar sobre essas coisas das atividades, que você já disse que não são essas atividades, são as atividades corriqueiras, mas são as atividades dentro de uma relação e num contexto clínico, tá certo? Mas, por exemplo, quem são essas pessoas que chegam? Porque todos nós fazemos atividades, então assim, eu posso chegar lá, me sentar e dizer assim, eu quero ser atendida pelo terapeuta ocupacional, é isso? Ou não? A Pode, quem é indicado? Que trabalho é pode. esse? Então, pronto, era isso que eu queria que você falasse também. Se você quer fazer terapia ocupacional, eu quero fazer terapia, porque a clínica dentro do método, por isso assim que eu coloquei no começo, de um lugar que eu falo, né? No lugar Uhum, da sim, minha sim. para o método da terapia ocupacional dinâmica, é para todos que quiserem fazer atividades numa perspectiva de um bem-estar e do seu cotidiano, do seu dia a dia. É uma fazer atividades que têm um caráter terapêutico, não é fazer atividades, eu quero aprender. Então, você quer aprender, você vai para um professor de artes, né? Mas existe uma necessidade. De quando uma pessoa, primeiro, pensa em fazer terapia ocupacional, tem uma necessidade, tem um desejo Uhum, de estar lá, né? Então, a partir daí, quem vai construir, né, essas atividades, que atividades, como vai ser essa pessoa que chega junto com o terapeuta ocupacional. Para fazer terapia ocupacional dentro do método, não precisa você ter um diagnóstico, mas já são pessoas, né? Se a gente pensar do surgimento da terapia ocupacional muito ligada à questão da saúde mental, da psiquiatria, né? São uhum, pessoas que por alguma questão já estão assim à margem da sociedade. Joe Benetton fala muito isso, né? São os excluídos da sociedade. Excluídos porque tem um diagnóstico, ou então porque tem alguém que fala por ele. É a mãe que diz, eu trouxe esse menino para cá porque ele não para quieto, eu acho que ele tem autismo e ele está aqui na uhum, terapia ocupacional. Eu trouxe o meu filho porque ele é depressivo, né? Eu quero que a TO faça isso por ele. Muitas vezes é o que a uhum, família quer, o que o médico quer, uhum, mas não é o que o sujeito quer. Né? Então, esse querer do sujeito, essa vontade do sujeito, vem justamente a ser construído no espaço dos atendimentos, nessa relação triádica. E aí se vai construindo histórias de vida desse sujeito dentro de uma técnica que existe no método, né, que são as trilhas associativas, né? Se vai construindo a situação desse sujeito no seu cotidiano. Mas se você pensa em fazer terapia ocupacional, faça, faça, uhum. né? E lá você vai descobrir, né, por que que você está lá, né? É uma construção a três: o terapeuta, você e as atividades. Uhum. Agora, sim, Outra essas coisa. atividades, elas são construídas, volta assim, a frisar, assim, a partir dessa singularidade desse sujeito, do que ele gosta, do que ele não pode fazer, e a gente considera sempre, Karine, assim, o jeito desse fazer, sabe? Isso é muito importante que fique aqui registrado, porque alguns colegas, eles querem o melhor das intenções, né? Só para a gente pensar sobre isso, querem que a pessoa faça daquele jeito, mas a pessoa não quer fazer daquele jeito, ela quer fazer do seu jeito próprio, que lhe causam aquele bem-estar que eu falei no começo, né? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Postaram no meu grupo do lado na ED a foto de uma criança segurando o lápis, de diversas formas, né? E aí foram colocados alguns comentários nesse sentido. E eu coloquei, mas ele está descobrindo as formas dele, o jeito dele segurar o lápis. Ele precisa experimentar, até descobrir qual é o melhor jeito de segurar o lápis. E o jeito que ele descobrir, ele vai conseguir escrever. Então, muitas vezes, Uhum, a gente, TO, já pensa em adaptar, colocar um adaptador no lápis, né? Porque a criança tem que escrever desse jeito, mas se ela consegue escrever assim, dar conta do recado, ela está feliz, por que que eu tenho que mudar esse jeito de fazer?
né? A Jo fala muito isso nos escritos dela, né? Se existe uma sim. técnica de frente para trás, se ele quer fazer de trás para frente e o resultado tá agradando a ele, deixa ele fazer. Ele não precisa estar preso à técnica. Não é dentro da terapia ocupacional, o sujeito não se prende à técnica, Uhum. né? Não sei se isso fica claro, né? Mas Isso isso é que, um grande, isso que né? você está falando me lembra também uma passagem que a Ju traz, né? Que quando ela era, acho que acadêmica ainda, ou recém-formada, não lembro exatamente, ela trabalhava num instituto, numa espécie de lugares de reabilitação física, motora, né? E que lá as pessoas recebiam do Estado, do governo, as suas próteses e as suas órteses, né? E aí ela tinha que, como terapeuta ocupacional, ensinar, né? Treinar para aquele sujeito poder se adequar àquela nova realidade, né? Um membro faltante e que, como se tinha recebido do governo, precisava fazer toda essa intervenção. E aí ela vai contando, né, que ela percebe que o sujeito, a pessoa, o sujeito que vai até ela, ia com a prótese dentro da sacola. Quando chegava lá, colocava a prótese. E aí fazia tudo o que precisava fazer, saía do serviço, tirava a prótese e botava dentro do saco. Até que um dia que ela resolveu perguntar, né? Do que se Uhum. tratava aquilo. E aí ele diz, não, é porque minha mulher gosta de mim assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é mais ou menos isso. E aí isso eu acho que traz exatamente assim. O fato, por exemplo, eu acho essa história de algo que falta, principalmente física, né? Para a gente, leigamente falando, imprime assim, precisa desse membro, precisa dar conta da ausência desse membro, substituindo ele por uma prótese, por exemplo. E a pessoa precisa se adequar a isso. Mas pode ser Uhum. que, a partir daquela experiência, daquela nova experiência, com aquele novo corpo, inclusive, né, que se coloca, a experiência seja uma outra, a prótese seja uma possibilidade, mas não seja a única, né? Isso. E que vai que ele entende que consegue fazer atividades, as atividades que para ele são necessárias e fundamentais para que ele consiga estar inserido socialmente, né? Se fossem a prótese, isso não seria uma questão, não é? Isso, Eu acho que exato. isso que você fala me fez pensar É isso, é esse por aí exemplo, mesmo, né? né? Porque é, na grande maioria, quando chega sujeitos na clínica da TO, né, vem muitas vezes de um desejo, né, de enquadrar essa pessoa, na melhor das boas intenções, da família, dos cuidadores, de enquadrar essa pessoa dentro de um social, né, que ela tem que ser perfeita, mas na verdade o social é que tem que aprender a conviver com quem é diferente. Né? Então, isso é uma lógica muito da terapia ocupacional. Eu vou trazer esse sujeito para o cotidiano a partir do que ele pode fazer e do jeito que ele quer fazer. Então, a gente tem que aprender a conviver, né? Nessa clínica ampliada da TO, eu saio muito com os pacientes para a rua. Então, eu já vivi Uhum. experiências, assim, de estar na fila e a pessoa de trás ficar reclamando, né? E eu disse, não, você tem que esperar, porque ele precisa de um tempo maior para tirar o dinheiro da carteira, para pedir o sorvete, né? Então, nós temos que aprender a esperar essas pessoas que têm um tempo diferente do nosso. Aprender a Uhum. conviver com essas diferenças. Então, quando um paciente de terapia ocupacional, ele começa a ir para o social, a ir fazer as suas coisas no contexto da vida de todo, do território, né? Ele vai encontrar um jeito de estar lá, mas esse estar lá, ele está sempre também apoiado por nós, terapeutas ocupacionais, né? Que é esse processo de construção da clínica, né? De como ele pode estar lá, né? E pensar, favorecer essas pessoas, esse sentimento de pertencer, né? Então, eu pertenço à minha casa, eu pertenço à minha comunidade, eu pertenço à minha escola, mas o meu jeito próprio de fazer atividades. Então, muitas Sim. vezes, as pessoas fazem adaptações, esse exemplo que você falou, né, é muito pertinente, fazem adaptações, acomodações sensoriais, mas são necessárias mesmo? Temos que pensar sobre isso. É necessário fazer uma acomodação? É necessário fazer uma adaptação? Será que essa criança, esse Sim. adulto, não pode aprender a estar no mundo diferente, mas com sua saúde mental, com seu bem-estar? Né? Eu Uhum. acho que essas são questões que eu considero preciosas
dentro do método da terapia ocupacional dinâmica. Né? Assim, são Milena, preciosas, são diferenças, nós né? temos 10 minutos para a live encerrar, tá certo? Eu estou tentando Ah, aqui me rápido, né? organizar no tempo, passa rápido. E temos duas colocações que eu acho que são importantes. E aí eu queria ver com você se a gente escolhe uma delas e fala, ou se, em encerrando, a gente retorna para concluir, porque eu acho que não vai dar tempo em 10 minutos. Mas enfim, a primeira é da Nacilene, não, Nacile, eu acho, enfim. Nasci É, Daú de Junho, deve ser. eu acho que é isso, Nacile Daúde É, Júnior. foi, nasci. A abordagem da explanação da Milena precisa ser conhecida pela população para valorizar cada vez mais o papel da terapia ocupacional nas ações terapêuticas, contribuindo para desmistificar o método biomédico. E aí, a partir do que ela traz, eu vou pegar um gancho de uma fala que você já teve, que é assim: parece que esse modelo biomédico, que cada vez mais fica intenso, né, nas nossas clínicas aparecem essa intensidade, essa marca, porque os pacientes estão chegando já com uma certa indicação, ou seja, o autista, por exemplo, ele precisa do Pacote. ABA, ou ele precisa não, ele precisa TO, PSI e fono, né? E dentro disso integração sensorial, aba, enfim. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso a partir da perspectiva dessa tua experiência com o método da terapia ocupacional, entendeu? Entendi. Isso é uma realidade que a gente está vivendo demais. E as colegas que estão aí presentes, é algo que a gente tem conversado muito sobre isso, né? Uhum, Primeiro tem uma diferença, né? Terapia ocupacional e integração sensorial. Integração sensorial é intervenção, modelo de intervenção da terapia ocupacional. Dentro do método da terapia ocupacional dinâmica, nós podemos utilizar de técnicas, tecnologia assistiva, reabilitação uhum, cognitiva, ABA, né, BOBAT, integração sensorial. Tudo é possível. Tudo é possível, desde que isso faça um sentido, desde que isso seja apoiado pela ética da clínica, que a ética pensando nesse sujeito que a gente está atendendo. Né? Então, isso já faz uma grande diferença. Né? Mas dentro do método, né, a gente teve em 2000, nós estamos em 2020, né? 2018, a gente teve uma formação aqui em Fortaleza no método terapia ocupacional dinâmica, né? Em parceria com a Ateneu, a Abrato e o CETO, né? E a gente teve uma turma de mais ou menos umas 20 terapeutas ocupacionais. E uma grande maioria das TOs, né? A grande maioria tem certificação internacional, né? BOBAT, reabilitação cognitiva, né? E elas aprenderam outras possibilidades de usar essas intervenções a partir do método. Então, é possível sim. O que nos preocupa, Karine, assim, os médicos, né? E aí eu coloco a questão do Nacili, os médicos acharem que podem dizer para qualquer profissional o que é melhor para aquele sujeito. uhum, Por que o médico acha, né, que ele pode indicar integração sensorial? Porque quem faz a avaliação é o terapeuta ocupacional, que tem que ter formação em integração sensorial. E o uhum, ABA é outra grande discussão, né? A gente está vendo na experiência, inclusive lá onde eu trabalho no NAED, lá em São Gonçalo, que eu atendo crianças pequenas, eu estou recebendo para terapia ocupacional, para terapeuta ocupacional do NAED, tem que fazer ABA. E eu desconsidero. Eu nem olho. Não perco nem o meu tempo olhando para isso. Porque para mim não faz sentido, porque são crianças pequenas, em processo de construção subjetiva, reconhecimento do seu corpo, uhum, né, explorando o mundo. Aí vem um aba. Né? Eu não sou contra o aba, por favor, não sou contra o aba, mas eu acho que cada coisa no seu lugar e no seu tempo. Né? E uhum, as famílias que a gente tem uma relação às vezes, muito transferencial, de muita empatia, ela pergunta. E aí eu a convido para muitas vezes estar nos atendimentos, inclusive para ela perceber o quanto o filho dela tem possibilidades, tem uma saúde, que a gente vai investir nessa saúde, e não investir em engessar comportamentos.
né? Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque são coisas totalmente. Aí as terapeutas ocupacionais hoje, tem muitas fazendo aba, né? Estudando aba, estudando, se tornando especialistas em doenças e não estão estudando a terapia ocupacional, a clínica da TO, né? E é importante que a gente se empodere da nossa profissão, né? A gente vê muitas TOs especialistas em tudo, mas se instrumentalizar na nossa profissão, nas relações, né, nas atividades, na construção de cotidianos, fica muito para segundo plano. Né? É algo para a gente ter que Uhum. pensar também sobre isso. Né? Não Sim, sei se porque respondi, aí, cara. porque aí assim, eu fico pensando que volta às nossas origens, né? Porque nós temos uma Exato. origem biomédica e a gente durante um tempo, enfim, veio construindo um caminho que foi contrário a isso. Não desconsiderando, né, essa forma de pensar, mas entendendo talvez que o fazer da terapia ocupacional transcende a um diagnóstico, Isso, né? Não pode estar isso, pautado apenas no diagnóstico, né? é. É, Porque senão a gente trabalha com enfim, prescrição de atividades, né? isso, Foi essa isso. formação que eu tive, muitas das colegas, né? Paciente depressivo, eu tenho que fazer isso, né? O paciente agressivo não pode fazer isso. Então, isso é um raciocínio biomédico, que anula o Uhum, sujeito, anula a sua vida, né? Então, a gente tem que transportar, destruir esses muros mesmo, né? Então, com o sim. Covid, né? Muitas dessas coisas dessas atividades prazerosas do sujeito foram interrompidas. Então, nós temos que pensar Sim. eticamente, né, como oferecer outras atividades para essas pessoas que a gente atende ficarem bem nesse momento, Uhum, manter a sua saúde, uhum. enfim. Milena, a gente tem poucos minutinhos e aí a gente tem mais uma colocação. Aliás, tem mais algumas colocações, na verdade, mas a gente não vai poder contemplar tudo, que teria a ver com o setting da terapia ocupacional nesses teleatendimentos. A Irleis, né, coloca que tem pensado muito sobre isso, né? E aí, como é que você entende que pode ser essa construção desse set? E aí eu sugiro o seguinte: a gente vai continuar falando, a live vai cair, a gente retoma para responder. Pode ser? Pode, pode. Ok. Irlei, assim, eu, amiga, eu estou aprendendo fazendo, igual como a terapia ocupacional, aprendendo a fazer, né, fazendo junto, né? Na minha experiência, né, eu estou atendendo as crianças lá do NAED, são crianças, o NAED é o Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva lá em São Gonçalo do Amarante. Então, eu atendo crianças vindas das creches, crianças que têm dificuldades, né? Dificuldades diversas. Então, como é que eu fiz? Né? Eu, particularmente, eu construí um caminho, né? Baseado na experiência e nessas relações. Eu fiz o contato com a mãe, né, individualmente, por WhatsApp, e me apresentei, né? Porque muitas vezes as mães não lembram, né? E impressionante o quanto essas mães ficaram felizes dos filhos delas fazerem a terapia ocupacional. Aí eu expliquei um pouco como é que seria isso, né? Então a gente fez como? Construímos horários. E aí, nesse momento, eu considerei muito, Irlês, as rotinas dessa criança. Qual o horário que seria melhor para ela se encontrar comigo? E nesse encontro a gente pensar o que poderíamos fazer. E as mães foram me dizendo. E eu também fui construindo a partir dos meus horários. E está sendo muito interessante. Né? Aí eu digo para a mãe, olha, avise para a criança que ele vai se encontrar com a tia Milena. E muitas crianças não lembravam do meu nome, né? Mas no momento que me viram, olha, impressionante. Né? E muitas das crianças chegaram a mim pelo que elas faziam comigo nos atendimentos. Tinha uma criança que eu atendo que toda vida que ele chegava, eu elogiava o cabelo dele. No primeiro atendimento foi semana passada com ele, assim que ele me viu, o que, é que ele fez? Ele aproximou o cabelo dele para a tela do celular. Né? Então, isso para mim foi de um significado imenso. Né? A Então, assim, os continuidade, horários, né? A a questão da continuidade continuidade, exatamente. Então, da assim, relação. é marcado o horário. Bem, Irleis, eu acho que eu poderia também falar um pouquinho da minha experiência, né? Como é que tem sido, a gente estava falando dessa questão do setting, para as crianças.
Aliás, eu acho que não é só o setting para as crianças, mas o setting para todas as pessoas que estão em atendimento atual, né? Assim, eu acho que a primeira coisa, assim, eu acho que para mim foi muito organizador ter um espaço, né, determinado na casa, onde eu pudesse fazer uso dele, né? E aí eu pude também encontrar a possibilidade de trazer alguns recursos que são meus, né, próprios do meu espaço, do meu setting lá no Insere, e também que fossem importantes para aquelas pessoas que eu estaria atendendo. Então eu trouxe livros, eu trouxe brinquedos, eu trouxe algumas coisas do Insere, e outras eu fui construindo na parceria com os pacientes, né? E é isso que a Milena ia falando, né? Assim, essa perspectiva de ter um horário, né? Que coubesse, na verdade, no contexto, tanto o meu como do paciente, né? Isso foi algo que foi pensado. A princípio, eu consegui manter, por exemplo, muitos horários que já eram dos atendimentos os atendimentos presenciais. Para alguns foi possível, para outros não. E precisaram realmente ser adequados, né? E eu acho que isso, pensando nessa questão até mais assim, da continuidade, né, do que é importante para a gente dar a perspectiva, inclusive, de que as coisas continuam, as coisas permanecem, mesmo que seja através de uma tela, né? Isso foi importante. E eu acho que não foi importante só para o paciente, não. Foi importante para que eu pudesse também me organizar dessa forma, né? Enfim, isso que a Habilita traz também do setting vazado, eu acho que acontece no teleatendimento também, porque a gente acaba habitando, né, junto com o paciente, os espaços que ele vai apresentando para a gente, principalmente as crianças. Então, assim, horas o atendimento acaba sendo no quarto, horas o atendimento acaba sendo na cozinha, né? Por exemplo, eu já cozinhei com um paciente, né? E, e foi muito interessante, né? Assim, mas eu penso também que o teleatendimento não é para todo paciente. Eu acho que precisa pensar quem são os pacientes que se beneficiam disso, né? E aí nessa perspectiva, bom, a Milena voltou. Nessa perspectiva de setting, também eu acho que a forma de se tornar presente para esses pacientes nesse tempo de pandemia é muito diferente. Oi, Milena, estávamos Oi. aguardando você. E enquanto isso, eu estava conversando aqui um pouco sobre a Pois é, questão mas do setting. agora que eu vi o convite, eu achei que não tinha dado certo. Foi? Não, é porque Foi. eu não vi você entrar. É. Não apareceu para mim o seu nome. Mas eu estava conversando aqui um pouco disso que você trazia do set, Milena, falando um pouco de que essa organização do set foi importante para que eu também pudesse me organizar, né? Então, assim, eu pensei Falhando. no espaço da casa, eu pensei no espaço da casa que pudesse ser um espaço interessante para que eu pudesse atender. Eu trouxe alguns recursos da minha sala, que são recursos que eu já utilizava com alguns pacientes que eu estou atendendo, mas que também eu reconheci que não são para todos os pacientes o teleatendimento, né? Para alguns, por exemplo, a gente se presentifica de um outro jeito, através de uma Aí tá ligação, travando. através. Então eu vou tentar vou te remover e vou te colocar de novo, tá certo? Mas tá travando demais. Vamos tentar novamente. Então eu entendi um pouco isso, assim. E, e esse espaço vazado da TO, como eu ia falando, né, que a Milene ia trazendo, eu penso que, que acabou que permaneceu, porque os pacientes nos levam para os seus pros lugares. E tem até alguns que têm a curiosidade de saber como é que é a nossa casa, enfim. Gente, eu não estou conseguindo adicionar a Milena. Estou aguardando aqui, mas ela não está entrando.
Tentar mais uma vez. E eu quero dizer também, assim, do prazer. Ah, tá. Deu certo agora? Deu Tá me certo. ouvindo? Estava Ai, que escutando ótimo. as suas Que colocações, foi ótimo. Tava? interessante. É. Mas é isso mesmo, porque assim, como a gente está, esses teleatendimentos, ele tem uma configuração, porque é no domicílio, é no ambiente natural das pessoas que fazem terapia ocupacional. Isso. Eu já tenho uma experiência clínica de atender muito em casa, muito. Uhum, Mas tem um uhum, diferencial das crianças que eu estou atendendo, que são de São Gonçalo do Amarante, eu não tenho condição de ir às suas casas, porque eu trabalho no serviço público, né? Então está sendo muito rico ter atendimento, porque eu estou conhecendo os espaços cotidianos dessas crianças. E aí eu vi você falando dos lugares que você realiza o atendimento. Mesma coisa comigo. Eu já atendi a criança no terreiro mesmo, literalmente no terreiro. Aí no terreiro eu conheci o cachorro da criança. Essa semana eu conheci o uhum, gato, né? Já conheci o pai, eu já conheci a tia, né? Porque na hora, em alguns momentos, eu solicitei observar, ver esse olhar de TO, né? Que na clínica do método a gente fala do olhar muito atento, que quer ver como é que ele faz as atividades, né? Eu marquei horários de algumas atividades do cotidiano, alimentação, né? E está sendo uhum, interessantíssimo. Aquilo que eu fazia no consultório, que lá no consultório não, na ED, que no NAED eu uso a cozinha do NAED, eu uso a rua uhum, do NAED, comprar tapioca com a criança, de fazer pipoca dentro do serviço público, isso é dentro do serviço público, né? Mas quando eu usava o alimento no NAED, nos atendimentos, era a banana, era a sopa. Mas eu estou vendo agora a riqueza dele fazendo isso no seu ambiente de vida, nas suas relações. uhum. Então, os teleatendimentos são feitos aonde a criança quer estar. Ontem eu brinquei de bola com uma criança. E aí eu pegava a minha bola, né? Vamos jogar de bola. Ele pega a tua bola, ele corria e pegava a bola. Vamos jogar para cima. Aí ele jogava, né? E eram crianças que eu propus a bola a partir de uma indicação, aquela indicaçãozinha do começo, porque isso fazia parte dos atendimentos do NAED. Eu sabia que ele gostava Uhum, de bola, né? Então, assim, os atendimentos são em qualquer lugar da casa. Aí tem uma diferença, uns problemas de internet, né? A família que só uhum, tem celular, né? É um cenário social e econômico totalmente diferente da nossa realidade aqui uhum. de Fortaleza, né? A criança muitas vezes quer segurar o celular, e eu fico tontinha, a criança rodando e eu tentando, né? Aí eu peço para a mãe. Então, assim, cada atendimento é uma construção. Cada atendimento é um pensar sobre, né? E por aí vai. E agora o Uhum. gasto de energia para mim é muito maior, né? Sim, Porque existe a sim, logística do ambiente da sim. casa, a logística do aparelho, a logística da internet, né? Mas as crianças, elas já estão dando uma continuidade do fazer das atividades. Eu utilizo Uhum, brinquedos para chamar a atenção. Então, eu tenho um macaquinho, que toda vida eu estou começando com um macaquinho. A criança dessa semana uhum, perguntou, cadê o macaquinho? E aí eu começo pelo macaquinho. Então, eles já estão fazendo construções de gostar das atividades, escolher as atividades. uhum, É uma lógica nossa, né? Eu quero. Cadê o macaquinho? Então, eu entendo que ele quer começar o atendimento pelo macaquinho. E aí, daquele macaquinho, vão se configurando novas atividades, nova brincadeira, né? E por aí vai. Mas o espaço é o espaço que for possível fazer, né? uhum, O espaço que é possível, o horário é combinado, nada é trazido por mim, é uma construção mesmo, né? Mas eu tô louca para voltar para o real, sair do virtual, porque uhum. eu gosto muito de estar junto, né? Sim. Fazer junto, a presença, né? Eu sei que tem muitos colegas que acho que vão pegar essa questão dos teleatendimentos, né? O conselho foi muito sábio em fazer uma resolução que nos permitisse fazer esse tipo de atendimento, né, que no começo não nos era permitido.
Uhum. mas vi o quanto é necessário se manter essa ética do cuidado mesmo dentro da terapia ocupacional. Mas eu estou com muita saudade, né, das crianças, o Sim, estar junto, sim. né, é outra, né, E é outro acredito que processo. essas pessoas também, né? Assim, ou pelo menos a Muito, maioria, algumas delas. é isso aí, né? E Milena, é olha, isso. pois eu gostaria muitíssimo de agradecer, assim, foi uma Ai, conversa muito eu imagino. gostosa, né? Assim, acho que foi gostosa e importante, né? Porque muitas das coisas que você traz, eu compactuo delas, né? Embora, enfim, a maioria das pessoas já saiba que eu estou me distanciando um pouco da clínica da terapia ocupacional, mas enfim, eu acho que ela nunca vai deixar de fazer parte do meu repertório, né? Porque é a minha formação de base e para mim faz muito sentido, inclusive em alguns atendimentos ainda dentro da escuta psicanalítica, lançar mão de coisas de teorias, de técnicas que a terapia ocupacional traz, sabe? Para mim faz muito sentido. Então eu acho que o que você apresenta, o que você traz, para mim foi como eu me construí como uma clínica, na clínica, como clínica e na clínica, porque a minha história é essencialmente na clínica, né? Então assim, eu gostei muitíssimo do nosso encontro, Ah, né? eu também. Espero que as pessoas também tenham gostado Uhum. e que a gente possa ter outros, né? Que não sejam Outro. só virtuais, quando tudo isso passar, a gente possa Ah, com tá junto certeza. para pensar, né? Nessa clínica, dessas Aham. pessoas que precisam, né, das nossas intervenções, né, dos nossos cuidados, como você diz, essa clínica do cuidado, né, que também é a clínica que eu prezo, que para mim faz sentido. Como eu falei no retorno, antes de você retornar, na verdade, eu falei que na próxima terça vamos estar com Walter Kua, que vai estar falando sobre a infância na escola, tempos de reinvenção, né? Relembrando que não vai acontecer na quarta, dessa vez vai acontecer na terça. Então, todos convidados. Enfim, mais alguma consideração, Milena? Eu queria agradecer, Karine, foi extremamente importante, né? Eu estava até comentando no comecinho que essa atividade, esse convite, né, me levou a várias outras atividades, né? E o quanto isso Aham. afetou, né, o meu cotidiano durante essa semana. Eu fiquei pensando, né, troquei ideias, né? Liguei para a Uhum. Jo, vamos pensar aqui junto Ah, comigo o título, né? Eu articulei com todas as, né, que a gente tem que fazer parcerias com as pessoas que sabem mais do que a gente, né? A gente claro. tem que se agarrar. Então, foi uma atividade da minha vida, né, que me proporcionou uma semana de um bem-estar, de uma Uhum. saúde mental, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E eu, E o que para a gente está encerrar, precisando também, isso, né? isso, atividades significativas, né? E eu Isso. queria assim, aproveitar esse momento, que tem várias terapias ocupacionais aqui, algumas também não são, mas para a gente começar a estudar mais sobre a nossa clínica, estudar mais terapia ocupacional, a gente precisa, né, se empoderar do que é nosso, né, fazer terapia ocupacional, estudar. E aí fica o convite novamente, entre no Instagram do CETO, né? As revistas do CETO são online, né, que é o Centro de Especialidades em Terapia Ocupacional. Lá a gente encontra os Uhum. artigos sobre a experiência clínica, sobre as observações clínicas realizadas à luz do método terapia ocupacional dinâmica, né? Aproveitar o momento de dialogar com a autora do método, né? E as suas continuadoras, né? E participar dessa formação online que vai ser iniciar agora em agosto. Né? Agosto, não é Então, isso? o meu convite. Vamos estudar outras coisas também que é importante, né? Mas vamos pensar também um Se pouco quanto é apropriar dessa importante clínica a que é da clínica, Teo, né? exatamente. É o convite. Isso. E outro convite, fique em casa, não é uma gripinha, não é? E procurem ficar Não, bem. não mesmo. Se quiserem uma terapeuta ocupacional que ajude a organizar os cotidianos, tem um monte de TO aí para ajudar todos. Tá? E novamente, obrigada, Karine. Ai, Viu? obrigada também. E Gente, obrigada atenção. pela participação e até breve. Até breve. Abraços para todo Beijo, abraço. mundo. Se cuidem. Até mais. Beijos.
Tchau. Tchau.